Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Senhor, pela tua graça e bondade, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pelos nossos ouvintes. Abençoa suas vidas, guarda, Senhor, cada pessoa, cada família. Toma em tuas santas mãos, Pai, os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, nossos ajudadores. Te louvamos, ó Pai, pela tua graça manifestada em nossas vidas e em muitos corações. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja na cidade, no interior, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, Senhor, os pais, educadores, orientando seus filhos. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja. Guarda os teus ministros. Toma em tuas santas mãos cada ungido, Senhor. Manifesta, ó Deus, o teu poder na vida da igreja. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 34, bendizendo, louvando o nosso Deus e transmitindo a sua palavra santa com o objetivo de ajudar as pessoas a sair do emaranhado, do trevo, da loucura, da feira da vaidade das religiões. Cada dia surge uma seita nova. Cada dia não precisaria. O diabo já fez o estrago dele, bastava as seitas que tem. Mas a ganância do homem é muito grande, a estupidez é maior e os estúpidos vão se entregando, vão saindo, vão criando problema, vão brigando e vão fundando o que eles chamam de ministério, e a gente sabe que é só casa de confusão. Mas nós louvamos a Deus porque existe a palavra santa, um roteiro muito bem traçado, um script ficou ao nosso serviço, ao alcance de nossas mãos. O que Deus fez através dos profetas, o que Deus fez através dos apóstolos, o que Deus tem feito através da história, usando a instrumentalidade de homens, mulheres e até crianças. Então, louvado seja o bendito nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra, uma mensagem um pouco extensa, hoje a leitura é um pouco extensa, mas é necessário. Nosso texto é segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Uma leitura, como eu disse, um pouquinho extensa, mas é bom. E você prestando atenção, cresce. Os instrumentos de Deus foram afinados, refinados para servir a esta geração. Então, a leitura. Segundo Reis 6 e 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram para ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com esta situação o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse:
não me farei saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais cercaram de noite e cercaram a cidade. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os seus olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas disse ele: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Louvado seja o nosso Deus, bendito Deus, Senhor da glória. Nós lemos a tua palavra, pedimos, Pai, suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos. Também suplicamos, meu Senhor, pelos que terão contato com as nossas publicações. Ó Deus, que a tua mão esteja estendida para revelar, salvar, operar, porque nós, meu Senhor, desejamos que a palavra chegue aos corações. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, Israel, aquela pequena nação que Deus criou com a finalidade missionária, aquela nação foi criada para ser
porta-voz de Deus. Claro que Israel fez grande proclamação do amor de Deus, do poder de Deus, da glória do Senhor, da grandeza do Senhor. Nós temos exemplos como o da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, claro, lá no reino dos sabeus, cerca de 2.100 quilômetros de Israel, de Jerusalém, até Sabá. 2.100 quilômetros. Por volta do ano 930 a.C., ela empreendeu uma viagem desta distância em suas carruagens, com um número grande de servos, para conhecer a glória de Salomão e ver pessoalmente o que ela ouvia falar lá no reino dos sabeus. Por que eu leio um texto como esse de 2 Reis e vou falar de Salomão e a rainha de Sabá? Porque Israel proclamou a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, de uma forma muito solene e muito profunda em muitos séculos. Mas Israel sempre teve seus adversários, como qualquer nação, sempre teve seus inimigos, principalmente inimigos próximos, que tinham desejo de dominar aquela área riquíssima em história e tradição e aumentarem seus territórios, dominando a passagem para o mundo inteiro. Antes da aviação, todos os exércitos da Europa, para chegar na Ásia, passavam por Israel. Todos os exércitos da Ásia para a África passavam por Israel. Todos os exércitos da Europa Oriental tinha que passar por Israel. Então aquela terra, aquela faixa de terra, aquela pequena porção de terra, sempre foi alvo de muito desejo para os conquistadores. Os sírios também fizeram guerra a Israel. Neste texto, aprendemos que o rei da Síria, o rei dos sírios, queria fazer guerra, dominar aquela terra, queriam se apossar daquela terra e propôs emboscadas para tomar, para entrar na terra de Israel. O rei planejou, comunicou o seu plano e começou a botar em ação, mas começou a dar errado. Começou a dar errado, porque todas as estratégias que eles preparavam eram abortadas. Todas as missões eram abortadas. E ele faz uma reunião, convoca uma reunião para saber quem era o traidor, para descobrir algum agente secreto, algum traidor que era pró-Israel. Ele fez a reunião, ele queria fazer isso. Só que Deus
mantinha o Reino do Norte. Apesar de todos os males do Reino do Norte, Deus manteve ali como a semente de Abraão. Então o rei queria fazer isto, organizava um acampamento e o profeta Eliseu, o homem de Deus, que era orientador da nação, profeta de Deus, orientador da nação e do seu rei, orientava, olha, evite, não faça assim, porque... E o rei da Síria, o rei sírio, estava tendo decepções após decepções. Então ele convoca uma reunião e ele diz, depois de algumas vezes, o versículo 10 diz, não aconteceu nenhuma e nem duas vezes, foi várias vezes. Então ele ficou perturbado, convocou uma reunião e disse, não me farei saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel. Aqui tem um agente, um X9. Aqui tem agente secreto. Aqui tem traidor. Aí um dos seus, que tinha conhecimento de Deus por causa de Israel, disse, não, meu senhor, não é isso, ó rei, meu senhor. É um profeta que tem lá. Lá tem um profeta. Ele é capaz de saber o que o senhor fala no quarto de dormir. Aí o rei, ouvindo isto, certamente tinha uma razão de ser, certamente apurou a respeito de Israel e Eliseu e preparou uma captura. Vamos capturar o profeta e depois de capturar o profeta a gente vence. Então enviou homens para descobrir onde era que o profeta vivia, residia. E voltaram, e dizendo para ele vive em Dotã, ele está em Dotã. Era um lugarejo lá, nas proximidades de Samaria. Está em Dotã. E o rei enviou cavalos, carros, um exército, um batalhão, para trazer o homem. O servo do Eliseu levantou-se cedo, olhou o monte e viu aquela movimentação e alarmou. Meu senhor, homem de Deus, nós estamos cercados. Nós estamos cercados. Que faremos? Aí o homem de Deus, era homem de Deus mesmo. O homem de Deus disse, não temas. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí orou. O versículo 17 diz que o Eliseu orou, oração curta. Deus não se impressiona com palavrórios. Deus não se impressiona com discursos. O Eliseu orou. Olha a oraçãozinha dele. Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que veja. Aí o Senhor abriu os olhos do moço e o moço viu que havia ali, naquele monte, carros e cavalos que não eram naturais. Carros de fogo, cavalos de fogo, ao redor de Eliseu, não podia ser natural. Então, como desceram eles? O rei da Síria depois mandou
É, é. Eles foram, estava lá. E eles desceram. Já estavam em Dotã. Já sabiam onde era que... Foram a Eliseu. E Eliseu fez outra oraçãozinha curta. No versículo 19, no versículo 18, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, Senhor, peço-te, fere essa gente de cegueira. Aí o Senhor feriu aqueles homens de cegueira. Ficaram cegos. Mas o Senhor acredita nisto? Claro, a minha fé é a minha inspiração. Eu creio, é a palavra divina. O Senhor cegou aquelas pessoas que foram enviadas para capturar Eliseu. E o Eliseu disse: deixa eu ajudar vocês. Não é aqui não. Deixa eu ajudar vocês. Imagina o terror para aqueles homens. Nós lemos algumas histórias de alguém que teve cegueira momentânea e é terror. Eu já tive uma mudez momentânea. Fiquei sem falar 2 ou 3 dias. Para mim foi o terror, que a gente não sabe se volta a voz, se volta a visão. Ninguém sabe. Aí o Eliseu: deixa eu ajudar vocês. Não é aqui não. Aí levou eles lá para Samaria, lá para o quartel-general do exército de Israel. Quando chegou lá, ele orou de novo. Uma oração bem curtinha. Senhor, agora eu te peço, abra os olhos deles, para eles verem onde estão. Aí o Senhor atendeu, o Senhor abriu os olhos deles. Eles estavam no meio de Samaria. Se o rei de Samaria, se o exército dos samaritanos, se o exército de Israel, ali em Samaria, quisesse acabar com eles, tinha acabado. Aí o rei ficou sem saber como decidir, mas ainda perguntou ao profeta de Deus: eu feri-lo-ei? Devo ferir? Devo matar eles? O que eu faço? Eu mato? Aí o profeta pergunta: se você tivesse aprisionado eles? Matar prisioneiro é crime de guerra. Matar enquanto está lutando é guerra. Mas aprisionou, algemou, amarrou, já aprisionou, é crime. E o profeta de Deus disse: se você tivesse prendido eles com o seu arco, com a sua flecha, você ia ferir? Aí a resposta é não. Então não fira. Faça o seguinte, faça um banquete. Faça um banquete. Prepara alimento, sirva a eles, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Aí o rei fez isto. Preparou o banquete. E eles comeram e beberam, se despediram e foram para o seu senhor. E naquela gestão, aquele rei nunca mais mandou tropa contra Israel. A boa orientação. O profeta de Deus era um mestre, era um profeta e era um conselheiro. Profeta de Deus, profeta, conselheiro e mestre. Que Deus abençoe os meus irmãos, abençoe a sua igreja e que nós hoje continuemos como profetas de Deus, não profetizando mentira, como eu sou profeta, vai dizer coisas que não podem acontecer, que sabe que não vai acontecer. Que nós sejamos profetas de Deus, proclamando as profecias, ensinando o bem, fazendo o bem, sendo exemplo. A nossa intercessão pelo memorial da oração. Meus irmãos, muitos doentes, muitos desempregados,
muitos roubados agora nos roubos cruéis contra os aposentados, muitos estão sofrendo, além de endividados. Vamos orar pela Igreja do Senhor e apresentar também o memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Abençoa a tua igreja, meu Senhor, na cidade, no campo. Guarda os meus irmãos em toda a terra, as criancinhas, a juventude, as famílias, os anciãos. Ó Deus, toma em tuas santas mãos e os teus ministros. Tu conheces os teus obreiros, os que têm, meu Senhor, o amor, o temor, abençoa poderosamente e guarda cada vida. Este memorial da oração. Tu conheces, meu Senhor, o que está acontecendo com os nossos irmãos idosos. Tu conheces, meu Senhor, o que está acontecendo com os jovens na tua igreja. Tu conheces, meu Senhor, o que está acontecendo nesta geração ameaçada. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, cerca cada um com o teu cuidado paternal, opera maravilhas na vida da igreja. Abençoa os nossos ajudadores e intercessores, recompensando com a bênção dos céus. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Um dia especial para vocês e a graça do nosso Senhor repouse sobre vós. Amém.